Queridos, estamos ao vivo a mais uma live da nossa série Seja Livre, sobre liberdade. E hoje, como eu anunciei nas minhas redes sociais, quero falar sobre Seja Livre dos Medos. E desde já quero começar com um pedido muito específico. A cada live que a gente for fazendo, eu quero que você vai sempre prestando atenção nas artes que serão postas em sequência, logo no final das lives. Por quê? Porque essas artes são recheadas de frases importantes do que foi debatido aqui nas lives. E detalhe, todas as lives vão ficar salvas, eu estou deixando elas disponíveis para que quem não consiga assistir no horário possa assistir depois. Então, quero começar a falar sobre medo. Eu falei até com algumas pessoas hoje, o medo, assim, é um sistema biológico do ser humano que ele nos beneficia. Como assim, Pedro? O medo nos beneficia? Você está falando hoje que a gente vai ficar livre disso? Calma que nós vamos chegar lá. O medo é uma espécie de um mecanismo de defesa, é algo que nos protege de colocar em risco a nossa própria integridade. Por exemplo, é o medo de queimar que impede que você coloque a mão no fogo. Por exemplo, eu não vou colocar a mão no fogo porque eu tenho medo de me queimar. E isso me impede de me machucar. A mesma coisa, você está andando na passarela, por exemplo, o medo de morrer, o medo de cair ali e se machucar, impede que você cometa um ato suicida de se jogar de uma ponte, de uma passarela, ou se jogar na frente de um carro, por exemplo. O medo, ele é um mecanismo de defesa que nos protege. Por exemplo, o medo de falar palavras que vão machucar alguém nos impede muitas das vezes de falar certas coisas que vão gerar um grande desastre no futuro. Então, o medo em sua essência normal, ele é algo benéfico para a nossa estrutura. Ele é um mecanismo que protege tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente a nossa vida. Então, em tese, o medo é um sistema de defesa do ser humano. Compreendeu? Beleza. Agora a gente vai passar para o próximo ponto. O que ativa o medo, Pedro? O que ativa o medo são informações, aquilo que a gente chama de gatilhos sensoriais. Por exemplo, você está andando em determinada coisa e você vê uma coisinha, uma informação de um bicho, de um fogo. Você, por exemplo, você está entrando assim na casa do seu vizinho e você vê fumaça saindo pelas janelas, você já fica com medo de entrar porque você tem uma consciência de que pode ser que esteja pegando fogo aquela casa. E isso faz com que você afaste. Por quê? Por que você se afasta quando você tem medo? Porque o medo, ele é um sistema emocional de retração ou afastamento. Numa linguagem mais simples, quando você sente medo, a tendência é que você se afaste do objeto que está estimulando o medo. Como eu falei, o medo é ativado através de informações, aquilo que a gente chama de gatilhos sensoriais, através dos nossos 5 sentidos: olfato, paladar, visão e audição. Em maioria, o que mais ativa o medo é aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente ouve. Tanto que muitas pessoas cagam de medo quando estão assistindo filmes, porque lá tanto a visão quanto a audição é aguçada ao máximo para que você possa sentir medo, tanto com aquela música bem lentinha, aquela imagem bem assustadora. Isso faz com que a sua mente ative a emoção do medo. E dentro disso, eu falei assim do medo natural que todo ser humano tem. O problema, e é o que justamente nós vamos tratar hoje sobre liberdade do medo, é o medo em excesso, que é conhecido como pânico. O pânico ou o medo em excesso, ele é como se fosse uma prisão que
nos encarcera, limitando a nossa vida. Pessoas que estão cercadas pelo pânico, elas não conseguem viver, elas não têm liberdade. Muitos se trancam em um quarto por ter ataques de pânico. Muitos não conseguem nem sequer andar num carro porque tem medo de dirigir porque um dia bater o carro. Muitos têm pânico de entrar no elevador porque tiveram algum ataque de pânico, de medo. Aquilo ali gera um medo tão grande que faz com que ele se afaste. Observe, o medo gera retração ou afastamento. O que é isso? Quando eu sinto medo, a minha tendência é se afastar. E o medo em excesso, ele faz com que esse efeito seja potencializado, ou seja, quando você está com medo, quando você está com esse medo em excesso, o famoso pânico, a tendência é que a gente se afaste de uma maneira tão radical que nós nos isolamos. O famoso efeito avestruz. Por que efeito avestruz? O avestruz, quando está com medo, ele enfia a cabeça debaixo da terra para tentar se isolar daquilo que está afetando medo na sua vida. E a mesma coisa ocorre com as pessoas que estão com pânico. Elas se isolam. Muitos se trancam dentro de um quarto e ficam lá por dias com medo de algo tão simplista muitas das vezes. Eu, por exemplo, conto uma experiência que eu tinha um pânico de barulho de bomba, de foguete e dessas coisas derivadas. Se alguém ia estourar um foguete perto ou próximo a mim, eu me isolava de uma tal forma e colocava ainda a mão no ouvido para não escutar e não assustar. Bomba, então, nem se fala. Então, eu tinha um pavor, um pânico. Isso era tão grande que fazia com que eu me afastasse de certos locais, como eu detestava ir em estádio de futebol porque tinha aqueles bombardeios. Eu detestava Ano Novo porque isso me assombrava quando eu me isolava dentro. A gente sempre passava o Ano Novo nas igrejas, na minha igreja, né? Batista no Glória, e quando tinha os fogos de artifício, todo mundo descia lá para a porta da igreja, que era no morro, e todo mundo ficava vendo os fogos. Eu me isolava dentro da igreja para não escutar aquele barulho, porque isso me gerava pânico, me gerava um medo excessivo. E isso ocorre em muitas pessoas. Eu quero contar alguns exemplos para você entender como que é mortal, como que é perigoso o efeito do pânico. Eu conheço pessoas que esse primeiro exemplo é de uma pessoa que tentou dirigir pela primeira vez logo quando tirou a carteira, entrou dentro do carro com seu pai para dar a primeira volta, aquela volta da comemoração, e de repente aquela pessoa, no momento de euforia, de alegria, ela confundiu o freio com o acelerador e meteu o pé no acelerador e passou a 1000 por hora num quebra-molas. E de repente o pai que estava do lado do passageiro e ela batem a cabeça no teto e numa agressividade o pai vira para ele e fala: "Sua burra! Você não sabe qual que é o pedal do freio? Você deve ter comprado essa carteira. Você não sabe dirigir, não?" E depois disso, aquela mulher tomou pavor de direção. Ela não conseguia entrar num carro e dirigir. Ela tinha carteira, tinha um carro que ficava parado na garagem da casa dela, que estava à disposição dela, e ela não conseguia andar. Por quê? Porque o pânico, o medo de direção, o gatilho que ativava o medo era o carro. Ela chegava e batia os olhos no carro, ela lembrava do pânico e sentia o medo que ela sentiu naquele exato momento. Por que ocorre isso, Pedro? As nossas memórias, elas são armazenadas em nossa mente. As memórias, eu falei isso na primeira série, na primeira live, Seja Livre dos Traumas, elas são armazenadas com emoções positivas, emoções negativas.
Quando ocorre uma memória traumática, quer dizer que aquela memória foi armazenada com uma memória negativa. E o que ocorre com esse ativamento da emoção do medo? É quando um gatilho, ou seja, um estímulo sensorial, algo, uma informação que é captada pelos seus sentidos, através dos 5 sentidos, quando essa informação ativa, relembra você dessa memória traumática, você começa a sentir exatamente aquelas emoções. E com isso, você começa a sentir aquele pânico que você sentiu exatamente no momento onde você foi traumatizado ou abusado. E detalhe, geralmente a relembrança daquela memória, ela vem com a potencialização das emoções. Você nunca vai lembrar da história do mesmo fato que ocorreu. Você sempre vai adulterar, potencializando ou distorcendo para baixo, ou amenizando. Mas com relação a traumas, a tendência é sempre a gente maximizar. Por exemplo, uma pessoa que um dia viu uma barata e alguém, uma criança, isso ocorre muito com criança, viu um rato, uma barata, aí a mãe naquele medo da criança botar a mão no rato, botar a mão na barata, dá um berro, pá! A criança assusta a fotografia que a tua mente faz é rato ou barata, pânico, grito, susto, medo. Aí ela associa as duas figuras, a emoção que ela sentiu com a figura que ela captou. E com isso, toda vez que ela vê uma barata, a memória é ativada e ela relembra aquela emoção potencializada, ou seja, o medo que ela sentiu naquele exato momento, ela vai sentir 10 vezes mais no futuro. E com isso, parece que algumas pessoas, quando veem baratas e tem esse ataque de pânico, parece que elas estão enxergando um monstro. Vê uma barata e enxerga um monstro gigante. Vê um rato e enxerga parecendo um dinossauro. É algo assim tão assustador. E isso pode ocorrer também com água. Algumas pessoas que têm pânico de água, pânico de elevador, de altura. Eu conheci uma pessoa que ela tinha pânico de passarela. Cara, para atravessar a passarela um dia com essa pessoa foi um sofrimento. Ela tremia, mas tremia de tal forma que ela tinha um pânico tão grande. Como eu falei, o medo é um sistema de retração ou afastamento. A tendência é que a gente se afaste daquilo que está despertando o nosso medo. O medo do pânico de falar em público, o pânico social, a famosa fobia social. Algumas pessoas que foram, entre aspas, bulinadas ou foram zombadas em meio a uma multidão, foram apresentar um trabalho, aí a galerinha da zoeira zomba daqueles meninos, e isso gera uma memória traumática em relação a falar em público e o medo, a humilhação, o sentimento de humilhado. E com isso, toda vez que a pessoa está em meio a público ou em meio a uma apresentação oral, vem aquela memória e o sentimento de medo é ativado e o pânico inunda a tua mente e você fica paralisado. E em resumo, todos os ataques de pânico, seja ele por qualquer tipo de estímulo, por qualquer gatilho, vão sempre gerar isso em você: retração e afastamento. Como assim retração e afastamento? Eles vão te retrair, fazendo com que as suas habilidades se atrofiem e se voltem para dentro. Você não consegue expor para as pessoas aquilo que você tem de melhor. Se você vai fazer uma apresentação oral, você não consegue expor o seu talento. Ele é retraído dentro de você. É como um caracol, um caramujo, que quando vê uma ameaça, ele se retrai, vai se entrando para dentro, para tentar se proteger. A mesma coisa somos nós quando temos ataque de pânico. Aquela pessoa que foi traumatizada num encontro, por exemplo, quando ela vai ter o segundo encontro com uma outra pessoa, ela fica tão retraída, ela está
tendo ataque de pânico, ela não consegue falar, não consegue fazer, ela ensaia, treina dentro de casa, vem toda arrumada e tudo, mas quando chega para encontrar com aquela pessoa, ela lembra do desastre que foi o último encontro e o medo trava. E a pessoa fica toda retraída. Aí as habilidades vão se retraindo para dentro e ocorre o segundo ponto, o afastamento. Você tem a tendência de se afastar daquilo que demonstra medo para você. E muitas pessoas são assim, fogem daquilo que estimula medo. Repara para você ver, pessoas que têm medo de barata excessivo, elas dão um grito, elas têm a habilidade, o poder para matar aquela barata. Eu até faço uma brincadeira. Em todo o mundo, toda a história do mundo, quantas pessoas você viu que morreram por conta de uma barata? Quantas pessoas, quantos seres humanos morreram por conta de uma barata? Nenhuma. Agora, quantas pessoas morreram por conta da força e da crueldade e brutalidade do ser humano? Milhares! Aí eu te passo a simples pergunta: quem tem a capacidade de matar quem? O homem ou a barata? A barata matar o homem ou o homem matar a barata? É lógico que é o homem matar a barata. Então por que algumas pessoas ficam paralisadas e têm tudo, têm toda a estrutura para poder fazer, mas não conseguem? Porque elas ficaram retraídas. Vocês estão me entendendo? E a questão é muito simples. Se você não consegue executar o teu talento, executar a tua força mediante aquele momento, pode ter certeza, o medo está tentando te sabotar e está fazendo com que você retraia os seus recursos. Faz com que você entre para dentro de uma concha. É assim que ocorre o primeiro efeito do medo. E o segundo é fazer com que a pessoa se afaste, fuja daquilo que estimula medo. E isso vai prendendo as pessoas, como eu falei com os meus amigos mais cedo. O medo se torna uma prisão que encarcera as habilidades dos seres humanos. E se você viver uma vida assim, preso nesse encarceramento das suas habilidades, você não vai conseguir viver, cara. Você não vai ter paz para viver. Você não vai conseguir ter um 2021 abundante. Muitos ficaram encarcerados nesse 2020 por conta disso, por conta do pânico que foi gerado mediante várias notícias e informações que falaram que isso, aquilo e tal, vai todo mundo morrer, e gerou um pânico na vida das pessoas. E eu tô aqui para poder finalizar nossa live com esse ponto. Você não nasceu para ser escravo dos seus medos. Você não nasceu para ser um prisioneiro dos traumas da sua mente. Vou repetir, você não nasceu para ser escravo do teu medo. E você não nasceu para ficar preso nas cadeias dos traumas em sua mente. Então, o que eu faço para ser livre, Pedro? O que eu preciso fazer? Eu tenho duas ferramentas que são essenciais para lidar com o medo. A primeira é o confronto. Eu dei um exemplo aqui, meio que de relance, em relação ao homem e à barata, em relação ao confronto. Eu sempre dou essa dica para as pessoas. Confronte os seus medos. Como assim confrontar, Pedro? É aquilo que o Dr. Augusto Cury chama de questionamento filosófico ou crítica psicológica. No meu livro Virtude, eu coloco um pouco sobre isso, que quando você estiver tendo um ataque de pânico, comece a questionar: será que eu realmente vou morrer? Será que essa ataque de pânico, esse coração acelerado, é realmente um infarto? Será que as minhas vistas está escurecendo é um motivo de eu estar sofrendo um derrame? Será que eu realmente estou bem? Será que eu estou perdendo o ar de verdade? Questione os efeitos psicológicos, os efeitos patológicos. Comece a observar, será que esse objeto que estimula medo realmente vai te destruir? Será que se você entrar dentro de um elevador você vai morrer? Será que se você atravessar uma passarela você morre?
Qual que é a probabilidade maior? Você atravessar a BR ou você atravessar a passarela? Qual que é a probabilidade maior de morte? Será que se você vê uma barata, é mais provável que ela te machuque ou que você machuque ela? Será que um cachorro demonstra tanto medo para você? Será que um relacionamento vai ser tão paralisante para você? Será que você não consegue conversar com uma outra pessoa? Será que você não consegue lidar com o público? Confronte os seus medos. E isso vai fazer com que você destrua, esmigalhe essa memória traumática. Quando eu falo confrontar os medos, é como se você estivesse lançando mísseis e bombardeando os seus traumas. E com isso, essas memórias ficam tão fragmentadas e fragilizadas, fáceis para você impor aquilo que você quer fazer. Se um medo tentar te parar, confronte ele questionando e criticando. E com isso essas memórias serão desfragmentadas e você terá fácil acesso para exercer o papel que você quer exercer. E o último ponto, e para mim o mais importante, é um versículo bíblico que fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E qual que é esse verdadeiro amor citado pelo apóstolo João? É o amor de Deus. O amor de Deus, que é conhecido como amor agapau. O que é um amor agapau, Pedro? É um amor de um pai para com o filho. Como assim de um pai para com o filho? Porque Deus, ele assume a figura de um pai para conosco. E se nós compreendermos que Deus é o nosso pai, que ele não é o nosso patrão, que ele não é o nosso funcionário, que ele é um pai que nos ama, que ele é um pai que zela pelas nossas vidas. Como a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou aquilo que era mais precioso, que era o seu filho, para que você que está me escutando se tornasse filho por adoção do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso Pai e Ele nos ama tanto. E quando você compreende essa dinâmica de Deus como Pai nos amando, o medo que invade a tua mente e o teu coração é destruído. Se vai, ele expurga o medo. O melhor remédio contra os medos que te paralisam é receber o amor de Deus. Como assim receber o amor de Deus? Se você não ainda experimentou disso, eu te recomendo quando finalizar essa live, entrar pro teu quarto, fechar a porta e falar com ele. E tem certeza, ele te ouve. Com uma canção que eu compus e eu já postei aqui, até te recomendo. Vai lá no meu feed e procure ela. Ele te ouve. Ele luta as suas batalhas. Ele te ouve e remove as suas angústias. Ele te ouve e é socorro bem presente. Ele te ouve, abrigo protetor. Ele te ouve e sara as suas feridas. Ele te ouve porque Ele é o seu Deus, porque Ele é o seu Pai. A própria palavra fala: pedi e dá-se-vos-á, batei e as portas vão se abrir, buscar e você vai encontrar. Muitos aplicam isso para conquistar bênçãos materiais, mas eu te falo, utilize desse princípio para encontrar Deus e você vai encontrar o Deus Todo-Poderoso. Utilize esse princípio, busque intensamente para encontrar Deus e Ele vai revelar-se para você com uma figura de um amor tão intenso, como diz a canção, ousado amor que vai penetrar no teu ser e vai expurgar o medo da tua vida. Amém? Beijão, fique com Deus e até a próxima, meus queridos.